Afinal de contas, fruta engorda? A nossa nutricionista, doutora Ana Luísa Duque, vai falar hoje sobre o uso correto das frutas na nossa alimentação. Quem quer emagrecer deve abandonar as frutas? Isso é um mito muito grande. O que acontece? Na verdade, primeiro de tudo, acho que ninguém aqui nunca viu ninguém realmente engordar por excesso de fruta, né? A gente sabe que tudo que leva realmente a pessoa a ganhar peso é o excesso calórico, independentemente do grupo alimentar, tá? Segundo, as frutas são muito importantes para toda a parte realmente de micronutrientes. Não tem como a gente ter um indivíduo saudável sem o consumo de fruta, tá? A grande questão é assim, sim, a gente tem alguns grupos diferentes das frutas, na verdade a gente tem tipos diferentes das frutas. Por exemplo, frutas um pouco mais calóricas e frutas menos calóricas, com mais carboidratos e menos carboidratos. Cores diferentes, e isso é muito importante porque isso acaba trazendo nutrientes diferentes. Então, na verdade, a gente tem que adequar na dieta. Por exemplo, o mito é: banana engorda, manga engorda, uva engorda. Isso, nada disso é verdade. Todas elas a gente consegue encaixar numa dieta, inclusive de emagrecimento, tá? E outra questão é, inclusive para pacientes com realmente quadros de diabetes. É muito comum a gente pegar no consultório o paciente diabético que acha que ele não pode comer banana, que ele acha que ele não pode comer manga. Ele pode. A grande questão é a seguinte: quantidade da fruta, né? A gente sabe que a gente tem a porção da fruta, algumas têm uma porção um pouco maior, por exemplo, morango, mirtilo, maracujá, porque realmente elas têm uma densidade calórica menor, e a gente tem aquelas frutas que realmente a gente acaba tendo que restringir um pouco a quantidade. Então, banana, abacate, coco, porque são frutas mais calóricas, mas entram da mesma forma. Segundo, que eu sempre falo para os pacientes daqui: cuidado, como que vai ingerir essa fruta? O ideal é que a fruta sempre tenha uma porção de fibra ou proteína junto, para que a gente equilibre a carga glicêmica dessa fruta, tá? E outra questão importante, sempre dar preferência para a fruta e não o suco de fruta. O que acontece? Muito comum a gente ter o paciente que acaba preferindo tomar um suco, por exemplo, um suco de laranja. E muitas vezes não é uma estratégia interessante, nem pensando em glicemia, nem pensando em emagrecimento. O ideal mesmo é que a gente prefira sempre a fruta. O suco a gente deixa para o paciente que hipertrofia, que quer ganhar peso, e ainda assim com um pouco de moderação. Mas as frutas todas entram. Por quê? Cada cor da fruta tem realmente o seu nutriente e a gente tem horários. Por exemplo, um paciente que treina, interessante de pós-treino muitas vezes, uma fruta com uma carga glicêmica um pouco mais alta. Então, uma manga, uma banana, uma uva, ou às vezes até num pré-treino mais rápido, é interessante esse tipo de fruta também. E outras horas, por exemplo, numa ceia, não é interessante que a gente coloque uma fruta com uma carga glicêmica tão alta. Então a gente coloca, por exemplo, um abacate, que é excelente para o período de ceia, um coco, um maracujá, que além de tudo auxilia no sono, né? E voltando um pouquinho nas cores, o que a gente sabe hoje? Por exemplo, frutas roxas ou avermelhadas, morango, mirtilo, uva roxa, ameixa, são frutas excelentes na parte de antioxidantes. A gente precisa de antioxidantes na dieta. Frutas cítricas, como por exemplo laranja, kiwi, abacaxi, morango novamente, eles são frutas que ajudam muito em vitamina C e acabam auxiliando muito na absorção do ferro. Então, para pacientes, por exemplo, que estão com ferro baixo, pacientes vegetarianos, uma ótima hora da gente colocar as frutas cítricas depois do almoço, né? Frutas com maior quantidade de gordura, por exemplo, coco, abacate, são frutas bem interessantes, que nem eu comentei, no período da ceia, porque a gente não tem uma quantidade de carboidrato nessa fruta. Então, assim, todas as frutas a gente consegue colocar. Só depende da hora, depende do perfil do paciente. Assim, o abacate, por exemplo, hoje em dia a gente tem muita estratégia de dieta cetogênica, de dieta low carb. E o abacate, ele é um amigo dessas dietas. Não só isso, o abacate, por exemplo, como ceia, ele ajuda bastante aí na produção realmente de músculo, né? Na produção de hormônios que estão relacionados à produção muscular. Então é muito interessante, tem os seus nutrientes, inclusive frutas cítricas são excelentes realmente para absorção do ferro e também digestão. Por exemplo, a gente tem a papaina no mamão, a gente tem uma bromelina no abacaxi, a gente tem o kiwi também. Todas essas auxiliam muito na parte digestiva. A gente pega muito hoje em dia no consultório o paciente que realmente tem a queixa digestiva, come, sente estufado, sente gases. Então, assim, não tem essa questão de fruta que pode ou não pode comer. A gente só encaixa dependendo do objetivo do paciente e também do perfil do paciente. Associação dos Cabos e Soldados. Novos tempos, novos rumos.